Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre pensamento neutro versus pensamento positivo ou pensamento negativo, tá? Esse eu peguei baseado num livro que chama It Takes What It Takes, do Trevor Moawad, né? Que é It Takes What It Takes seria uma tradução meio que faça o que for preciso, né? É preciso fazer, faça o que for preciso, né? É preciso fazer o que é preciso, basicamente assim. Né, para você conseguir fazer as coisas assim, que é um treinador, na verdade é um treinador de um time de futebol americano e o time de beisebol. Não, eu acho que é time de futebol americano que ajudou um dos maiores futebolistas aí. O Edson tá falando, faça o que for. Faça o que for, isso mesmo. É meio por aí. Então, e falar um pouquinho sobre isso, essa questão do pensamento neutro versus pensamento positivo e negativo, porque hoje em dia, não acho de hoje em dia, né, mas muitas pessoas, elas se pegam muito tanto no pensamento positivo exagerado, como no pensamento negativo exagerado. Então, algumas pessoas têm muito pensamento negativo, achando que isso ajuda, né, ajuda de alguma maneira. Ah, não, eu não sou negativo, na verdade eu sou realista, né, tem essa coisa, na verdade eu sou racional, então tem essa fala, assim, que muitas pessoas possuem. E no positivo, algumas pessoas têm aquela coisa de achar que pensar positivo vai fazer acontecer, né? Seja através daquela lei da atração, né? Do segredo, né? Coisas nesse sentido. E isso atrapalha bastante, né? Algumas pessoas, na verdade, são paralisadas, elas não conseguem atingir o que elas querem atingir por conta desses pensamentos. E aí eu quero propor uma nova forma, né, de pensar, que é através do pensamento neutro. Seria o pensamento sem tanto julgamento, o pensamento mais realista, de certo modo, tá? Então vamos começando. Na primeira coisa para falar é que assim, você não precisa ser um atleta de elite para treinar a sua mente como se você fosse um atleta de elite. Você só precisa de obstáculos, você apenas precisa de obstáculos que precisam ser superados. E você, né, eu, todo mundo, né, todas as pessoas no mundo têm obstáculos a serem superados. Todos nós, faz parte aí da natureza humana, faz parte da vida, faz parte da sociedade, faz parte realmente do viver, né? Nós temos desafios, nós temos problemas a serem superados, a serem vencidos durante a nossa vida. Mensalmente, diariamente, anualmente, semanalmente, enfim, nós sempre temos problemas a serem resolvidos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, na vida acadêmica e coisas nesse sentido. Então a gente enfrenta desafio da nossa vida todos os dias, tá? E cada um de nós possui desafios justamente a serem superados. Cada um tem a sua história, seus objetivos, sua realidade, mas isso não elimina uma coisa que todos temos em comum. Somos todos humanos, e sendo humanos, todos nós passamos por isso. Então, independentemente da sua história, independentemente do que você viva, independente de qualquer coisa, tá? Da sua vida, da sua realidade, de certo modo, você tem desafios que você pode superar, ou que você, na verdade, precisa superar. E se você tem esses desafios que você pode superar, você pode superá-los aí de uma maneira melhor para você, de certo modo, crescer. Você aprender a superar eles para você crescer pessoalmente. Tá? Então, como humanos, nós sempre temos um desafio a ser superados. O que é importante você saber é que as pessoas que mais superam os seus desafios não ficam pensando de maneira positiva, né? Com algumas pessoas tem essa ideia, né, de que pensar positivo é o que importa. Ah, mas eu não consigo pensar positivo, mas eu não consigo isso. E algumas pessoas ficam... Tem muito essa coisa de motivacional também, né? Não, vai, você consegue e tal. Só que não é isso que importa, né? Não é pensar positivo que importa. Então, a maioria das pessoas que superam os desafios da vida, elas não ficam na realidade pensando de maneira positiva, como tipo, eu vou conseguir, não, as coisas vão dar certo, não sei o que e tal. Não é necessariamente dessa maneira, ou de uma maneira muito negativa, né, também, de tipo, não, vai estar tudo errado, então isso me deixa me preparar mais para a situação e coisas nesse sentido. Na realidade, a maioria das pessoas que conseguem superar os desafios, que conseguem ser algo na vida, né, tipo, assim, algo mais significativo, alcançar as coisas de um jeito melhor, assim, na verdade elas pensam de uma maneira neutra. E é isso que eu acho tão importante a gente trabalhar, a gente buscar, né? Isso tanto como pessoa, como também pensando na parte de terapeuta, né? Se você é terapeuta, de buscar trabalhar com seus pacientes e tudo mais, é muito uma coisa mais interessante, né? Trabalhar muito mais a questão do pensamento neutro, do pensamento realista, do que na ideia, não, vai dar certo, você vai conseguir, baseados em nada, né? Se for baseado em evidências, ok. Se não, não dá muito certo, né?
Então, é simplesmente, as pessoas simplesmente se comportam como elas não, se elas não tiver, como se elas não tivessem escolha. Então, o pensamento neutro não tem uma ideia de tipo, eu tenho que, eu vou pensar, né, eu vou ter o pensamento positivo ou o pensamento negativo e isso vai fazer eu me comportar da maneira que eu preciso me comportar. Não, a pessoa com pensamento neutro, ela simplesmente faz. Ela sabe o que ela tem que fazer e ela simplesmente faz o que ela precisa fazer em determinado momento, sem ser influenciada por um pensamento, sem precisar ser influenciada por um pensamento positivo ou sem ser influenciada de uma maneira negativa por um pensamento negativo. negativo. Então elas simplesmente se comportam como se não tivessem escolha. Para realmente conseguir superar aí os seus desafios, é necessário, querendo ou não, disciplina. Isso é muito importante, né? A disciplina. Muitas vezes muitas pessoas buscam também a motivação para realizar as coisas, né? Mas eu não estou motivado hoje, mas eu não estou motivado para fazer tal coisa, mas eu não estou motivado. Perdi a motivação porque tal coisa aconteceu e tal. Só que, cara, quantas coisas você faz na vida que você não está motivado, mas você faz porque você precisa. Quando você levanta para trabalhar, às vezes, quando você levanta para ir para a faculdade, para a escola, né, você às vezes não está necessariamente motivado para aquilo, mas você faz. Por quê? Porque tem que fazer. Porque você tem que fazer. Então, e não adianta nada ter um pensamento negativo nessa situação, correto? Não adianta você ficar pensando, mas vai ser uma droga, não sei o que e tal. Não adianta nada, não serve para nada, você não vai se preparar mais para aquilo. Não vai deixar a coisa melhor, nem ter um pensamento positivo. Não, mas vai ser super legal lá. Por quê? Porque depois não é legal e aí você se ferra, se frustra. E também você sabe que na próxima vez não vai funcionar tão bem assim. Tão bem assim, tá? Então é necessário justamente disciplina. Disciplina, sacrifício e tempo. Isso é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade. A ideia do sacrifício. Muitas pessoas querem soluções para a vida, querem soluções para as coisas, querem resolver a vida, resolver os problemas, alcançar as coisas, mas ninguém quer sacrificar. E hoje em dia isso está pior do que nunca. Eu não sei se está pior do que nunca, mas eu acho que as redes sociais ajudam a mostrar isso como se fosse pior do que nunca, porque muito mais pessoas demonstrando isso, né? Hoje em dia, o que mais se tem são pessoas querendo direitos, isso é o meu direito, eu tenho direito, mas sem ter os deveres, né? Sem se esforçar para isso, né? Sem fazer o que ela deve fazer, sem fazer o takes what it takes, né? Faça o que for necessário para conseguir o que você precisa fazer, né? Então é necessário para você conseguir superar os desafios, é necessário disciplina, sacrifício e tempo. E o tempo aqui é um tempo investido, na verdade, de um jeito certo, né, de uma maneira correta. Porque o tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, só que algumas pessoas usam de uma má maneira, outras de uma maneira boa, né? Claro que dependendo da sua realidade, da sua vida, todas as coisas nesse sentido, você às vezes tem menos tempo e coisas assim. Mas mesmo assim você pode saber conseguir adaptar a sua realidade, a sua estrutura, montar uma estrutura para você, para que você consiga usar o seu tempo da melhor maneira possível. E sempre vai envolver sacrifício. É muito difícil não envolver sacrifício, tá? Então pensar de maneira neutra, basicamente significa tratar tudo de ruim que aconteceu, por exemplo, no seu passado, como passado. Você não ficar se apegando tanto assim nas coisas que aconteceram. Significa você viver o dia de hoje e trabalhar para conquistar o que você quer hoje. Não ficar, por exemplo, esperando o amanhã. Não ficar esperando o dia de amanhã para começar o que você tem que fazer. Não ficar esperando as outras pessoas. Não ficar esperando o momento certo. Não ficar esperando isso, por isso. Pensar de maneira neutra é você saber o que você quer fazer e ponto final. E, novamente, não ficar preso no passado, no que já passou, né? Essa coisa bem assim, interessante, né? Porque hoje em dia, eu sempre falo hoje em dia, mas enfim, as pessoas elas são muito realmente pegadas no passado e é uma coisa, sei lá, eu considero muito triste, né? De se ver, porque é uma coisa que eu até falei no podcast ontem, né? A questão de tipo, é bem provável que a sua vida esteja muito melhor do que a vida dos seus avós. É bem provável que sua vida hoje esteja melhor que no passado. A maioria das pessoas, pelo menos, talvez a sua específica não, mas a maioria das pessoas, isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Então, assim, ficar muito preso no passado, nas coisas que aconteceram no seu passado e aquilo levar, né, ficar ali preso, ficar você preso, não, mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu vivi isso? Por que isso aconteceu? Porque blá, blá, te leva no quê? Não te leva a nada.
Não leva nada, não acontece nada. Né? Então, pessoa perguntando aqui, Maria do Carmo, qual é o seu podcast? É o FalcoCast. Dá uma pesquisada lá, tem nos podcasts maiores, mas tem também no canal, no YouTube, tá? Enfim. Aqui essa live também, eu sempre coloco as lives lá e tem o podcast específico. Então significa basicamente de maneira neutra, né? Significa você tratar tudo de ruim que aconteceu no passado como passado. Você superou, já passou. Não adianta você ficar remoendo isso e tal. Significa viver o dia de hoje, trabalhar para conquistar o que você quer hoje. Então assim, claro que a gente tem que aprender com o passado, né, para a gente nos desenvolver, né, para a gente crescer como pessoa, você tem que aprender com o passado. Só que aqui, apesar da gente aprender com o passado, além da gente aprender com o passado, ele não vai, então, apesar da gente aprender, ele não vai, na verdade, afetar a gente de uma maneira negativa. É basicamente parar e pensar, refletir sobre o passado, tá, isso aconteceu, mas eu superei, mas eu consegui, mas eu vivi, e coisas nesse sentido. Então, por exemplo, se eu tô no meio, vamos pensar numa coisa mais prática, assim, de uma coisa mais direta, assim, de um passado próximo, né? Não um passado tão distante assim. Se eu tô no meio, por exemplo, de um jogo, né? Se eu tô no meio de um jogo e meu time tá perdendo, tá? Então, no meio de um jogo e meu time tá perdendo, eu posso ficar pensando de uma maneira negativa, correto? Então, por exemplo, eu tô perdendo, não sei o que e tal, né? Então, eu posso ficar pensando de maneira negativa, eu tô perdendo, que saco, não sei o que, não vai dar certo, não vou conseguir, o tempo tá acabando, é certeza, né? Tipo, é certeza que não vai dar certo e tal. Não, nem adianta mais e tal. Se eu ficar pensando dessa maneira, eu tô no meio do jogo, eu tô perdendo, e ficar pensando dessa maneira, com certeza isso vai afetar o meu desempenho. Vai afetar o que eu deveria fazer. Né? Vai afetar a minha função, né? A minha habilidade, a minha capacidade de poder, às vezes, virar o jogo, de poder fazer essas coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo, se eu tenho pensamentos mais positivos, às vezes antes um pouco do jogo, se eu ficar achando que eu vou vencer, não importa o que, não, eu vou vencer porque eu sou foda, porque eu sou isso, porque aquilo, certeza, porque Deus quer que eu vença e não sei o quê, porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal, eu posso talvez não dar tudo de mim. Eu posso talvez, novamente, não me esforçar ao máximo, não provar a minha capacidade, não ter o meu melhor desempenho naquele momento no que eu preciso fazer, não desempenhar a minha maior função, a minha melhor função. Então eu posso não dar tudo de mim, e isso novamente vai afetar o meu desempenho. Então, se é uma mesma situação, onde se você tem pensamentos negativos, aquilo vai te afetar negativamente. Se você tem pensamentos muito positivos também, aquilo também pode te afetar negativamente. Agora, se você consegue pensar de uma maneira neutra, você basicamente consegue fazer tudo, você consegue fazer tudo o que você precisa fazer para vencer. Você consegue entender o que é necessário ser feito para vencer, porque você não está sendo contaminado pelos seus pensamentos ou pelo seu emocional e coisas nesse sentido. Então você consegue superar o seu desafio, você consegue fazer o que você precisa fazer, sem choro nem vela, sem mais isso, sem mais aquilo, sem mais isso, mas sem mais aquilo, você simplesmente faz o que você precisa fazer. Mas eu tô perdendo, não sei o que, não importa, faz o que você tem que fazer. Não, mas é certeza que eu vou ganhar, não preciso fazer. Não, faz o que você tem que fazer. É ter o pensamento neutro de conseguir avaliar essas situações, de não se deixar levar tanto isso. Não é uma coisa super fácil de fazer, mas você pode ver se você acompanha, se você gosta de terapia cognitiva, se você gosta de questão de, meditação e tudo mais, traz muito a questão da aceitação, né? Da aceitação, traz muito essa questão do mindfulness, que é uma questão de você conseguir analisar situações sem julgamento, tá? Tanto se é aquele positivo, se é aquele negativo, e viver, você conseguir identificar o que está acontecendo ali no momento, naquela situação, e fazer o que você precisa fazer para melhorar, para vencer, e coisas nesse sentido. Então é fazer o que eu preciso fazer hoje, aqui e agora. Fazer o que for necessário. Simplesmente assim. Sem pensar se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu vou ter certeza que eu vou conseguir, se é certeza que eu não vou conseguir, sem pensar essas coisas. Repito, isso não é uma coisa super fácil, né, de se fazer, porque a gente está bem programado, né, para isso, principalmente para os pensamentos negativos, mas é um treino, né, é um treino. Como o Edson está falando aqui, né, falar do pensamento neutro é interessante, pois nos faz refletir sobre como os pensamentos automáticos são traiçoeiros. Exatamente, eles são muito traiçoeiros, e eles precisam ser trabalhados diariamente, como ele coloca aqui também. Exatamente, precisa ser trabalhado diariamente. Diariamente você vai tendo esses pensamentos automáticos negativos, colocando a gente para baixo,
tentando piorar as situações. E às vezes a gente tenta combater eles fazendo o contrário disso, colocando pensamentos mais positivos. Não, porque vai dar certo, porque eu vou conseguir e tal. Só que também é sem base em nada, né? Então, o Everson até coloca aqui também no YouTube, seria o mesmo que não colocar expectativas? Também seria não colocar expectativas. É você saber o que você tem que fazer, ponto final. Para conseguir o que você quer, entenda o que você precisa fazer e faça. Adriana, um pensamento por vez, exatamente, é você ter um foco, fazer aquilo. Perceber o que você tem que fazer o que você tem que fazer e acabou, tá? E é um treino. Um treino de mindfulness, por exemplo, pode ajudar bastante, tá? Dessa questão de foco, de você focar numa coisa, de você não se levar tanto pelos seus pensamentos, de você não julgar tanto as coisas, tá? Isso pode ajudar. Então, o pensamento neutro é uma estratégia que se foca no pensar sem julgamento, principalmente em situações de pressão e crise. É reconhecer que o passado é irrevogável. É reconhecer que o passado é imutável. Independente de como pode ter sido uma bosta o seu passado, uma porcaria, ter sido um desastre, ter sido tragédia, ter sido traumático, não importa. Ele é irrevogável. Ele não vai ser mudável. Ele é imutável. Não adianta você ficar chorando pelo leite derramado, tá? Pelo que já aconteceu. Não adianta, não serve para nada. O que você precisa fazer, a única coisa que você pode fazer, a única coisa que você tem controle é hoje. A única coisa que você pode fazer, o único momento que você pode fazer alguma coisa é hoje, para quem sabe o futuro ser melhor. E se você fica muito contaminado por pensamentos que não tem nada a ver com o hoje, com o presente, com a sua função, com o que você tem que fazer, isso vai te atrapalhar. Isso vai atrapalhar o seu desempenho. Então é reconhecer que o passado é irrevogável, é imutável. E essa forma de pensar ajuda a gente a prevenir desilusões e auto-engano também. É abraçar a realidade das funções, a realidade da situação, enquanto nos concentramos no que precisa ser feito. E assim, eu sei que muitas pessoas adoram o pensamento positivo, né? Realmente muitas pessoas adoram. Seja pessoas normais, sejam psicólogos, a coisa do coach, né? Tem muita gente assim. Tem muita gente que gosta do coach também, que tem essa coisa mais de positivo e tal, como uma certa forma de motivação, né? Só que aquilo é uma motivação que funciona ali naquele momento, só que depois passa, né? É uma motivação muito... Quando você vai naqueles eventos, né? Você vai naqueles eventos onde fica todo mundo, vai, levanta, não sei o que e tal. É uma coisa que vai e passa, né? Passou ali, talvez o final de semana já era, ou uma semana, às vezes você aguenta por uma semana, isso e tal. Mas depois disso, quando você vê as coisas não caindo exatamente como você esperava, porque você criou muita expectativa, como você tá muito assim, vai dar certo, caralho! Quando você tá muito dessa maneira, você cria muita expectativa. É inevitável você criar muita expectativa. Se você tá falando que vai dar certo, caralho, você vai ter que criar muita expectativa. Agora, se você não cria tanta expectativa, porque você não fez essa coisa positiva, você fala assim, não, para eu conseguir o que eu quero conseguir, eu preciso fazer tal coisa, é necessário fazer tal coisa. Você foca nessa coisa, no que você precisa fazer e não se deixa influenciar tanto pelas suas emoções. Então eu sei que muitas pessoas gostam disso do pensamento positivo como uma certa forma de motivação. Essa é uma visão, e essa assim, é uma das visões que a gente pode ter aí justamente para enfrentar a vida, né? A gente precisa disso para enfrentar a vida e tal. E pode até mesmo dar certo para algumas pessoas, querendo não existe há muito tempo, às vezes algumas pessoas são influenciadas por isso, às vezes você é influenciado por isso, e ok, tá, cada um tem a sua, só que não dá certo para todo mundo, tá? E eu realmente acredito que trabalhar com a realidade, com o pensamento neutro, eu acredito que isso pode ser um pouco mais viável, tá? O Ulisses aqui, o que você pode fazer com o passado não seria interpretá-lo por outras óticas e perspectiva? Sim, o passado, é engraçado isso, né? O passado, ele é imutável, mas, dependendo de como você olhar para ele, ele pode mudar, né? É igual, vamos supor, você tem um casamento de 15 anos, 20 anos, que seja. Perfeitinho, casal, nossa, 10, viajava junto, curtia, nossa, os dois se amam, fazem tudo juntos, nossa, incrível, incrível, nossa, minha vida é perfeita. Aí você descobre que sua esposa te traiu, a vida inteira, todos os 25 anos você tava junto. Eu falei 10, 15, 20, 25 anos você tava junto, ela te traiu durante todos esses anos. O seu passado praticamente mudou. Né? A sua visão do passado foi alterada aí, e aí você vai
rachou, né? Rachou como era o seu passado. Então, assim, o passado ele pode ser realmente mudado, a perspectiva e tudo mais, mas a gente pode aprender bastante com ele. Às vezes nem tem perspectiva para mudar, às vezes realmente foi ruim e ponto, ou foi bom e ponto. Mas não adianta ficar preso nisso. Essa é a questão. Então, nesse caso, você descobriu que sei lá, a esposa traiu por todos esses anos. Pelo menos você viveu momentos bons, 25 anos que foram bons para você, independente daquilo. Agora ficar preso no que aconteceu, mas eu fui enganado, tipo, não, mas foi momentos bons que você viu. Eu sei que é meio polêmica essa fala assim, mas essa é a ideia, né? A ideia é justamente de você não se deixar afetar por isso. Daí você toma a decisão hoje, ok, então hoje você descobriu, aí você termina, você segue em frente com a sua vida. Né? Essa é a ideia, né? Então isso porque nós podemos, na ideia do pensamento neutro ser tão positivo, que eu considero ser uma coisa tão positiva, de ser mais realista, de ser mais interessante, é porque com o pensamento neutro, a gente pode pegar na mão, basicamente, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, e basicamente fazer aquilo sem drama, sem problema nenhum. A gente sabe o que tem que fazer e faz. Então, it takes what it takes. Você faça o que for necessário, tá? Faça o que for necessário. Então, é um outro exemplo também, né? Vamos supor que você, nessa questão do pensamento neutro, aí numa coisa mais do dia a dia. Vamos supor que você gosta de comer, aí você tem uma casa, aí você tem a parte externa da sua casa, aí você gosta de comer essa parte externa aí da sua casa, né? A Rebo falando que isso aconteceu comigo após 37 anos de casamento, então. Espero que pelo menos esses 37 anos, quando você estava no escuro, talvez tenham sido bons anos, né? Enquanto você estava no escuro. Então, espero pelo menos isso, né? Agora, se for 37 anos ruins e ainda aconteceu isso, aí é um pouco mais complicado. Aí tem que aprender mais com isso, mas enfim, essa é a questão. Mas tá. Então, assim, vamos supor que você tá em uma casa e você gosta de comer na parte externa da sua casa. Só que você tem um cachorro. Você tem um cachorro e seus filhos gostam do cachorro. Gostam bastante do cachorro. Só que o cachorro, ele fica lá e fazendo cocô na parte externa da casa. E aí você quer lá comer na parte externa e fica cheirando cocô na parte externa da casa. Um pensamento negativo nessa situação seria: não aguento mais essa merda de cachorro, eu vou me livrar do cachorro. E aí você. Só que, qual que é o problema disso? Você fazendo isso, você ia causar consequências muito negativas. Ia realmente atrapalhar um pouquinho aí a sua dinâmica com seus filhos, porque os seus filhos adoram o cachorro. Olha que complicado, olha que coisa chata, né, de acontecer. Então você tem um pensamento negativo, não aguento esse cachorro, vou me livrar desse cachorro, eu tenho que me livrar desse cachorro e coisas assim, isso seria uma coisa muito ruim. Um pensamento positivo, você fala assim, não, tá tudo bem, vamos deixar, não importa, é só um cocôzinho, é só um cheirinho de cocô, não tem problema nenhum. Onde você tá fazendo uma coisa que você gostaria, mas não da melhor maneira, uma coisa que poderia talvez ter uma solução. Então, se você tem um pensamento exageradamente positivo nessa situação, por exemplo, você pode se afetar também, onde você tá deixando de ter um prazer, tá deixando de ter uma coisa legal para você. É isso que eu tava falando, do cachorro, do cocô do cachorro. Então, aí o pensamento positivo, tá tudo bem e tal, e isso pode te prejudicar. Agora, o pensamento neutro nessa situação seria, tá, ok, então o cachorro fez cocô, tá fazendo cocô, mas eu gosto de comer aqui, vamos buscar uma solução. Talvez você pode começar a desenvolver um hábito de limpar o cocô do cachorro antes de você comer. Talvez você pode desenvolver o hábito de passear com o cachorro aí em horários fixos para ir fazer cocô fora da casa. O aconselhável, se você já leu o Encantador de Cães, né, não é o cachorro tem que passear, na verdade, por passear. Ele tem que fazer cocô em casa mesmo. Mas, enfim. Às vezes você pode não ler o Encantador de Cães, não liga pra isso. Então aí você às vezes sai com o cachorro, eu ia falar sai com o cocô, sai com o cachorro pra você poder fazer cocô fora de casa. Então assim, existem alternativas. Você ter o pensamento neutro envolve isso. Você percebe que aquilo é um problema e você para e raciocina no que você precisa fazer. É parar e pensar, tá, o que eu preciso fazer para melhorar a situação, para lidar com essa situação. Pura e simplesmente. Não é ter um pensamento positivo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Tipo, esperando que vai acontecer uma coisa divina para mudar a situação. E nem pensar muito negativo, onde faça você às vezes ter um comportamento, uma resposta muito impulsiva que pode te prejudicar também. Então, o pensamento negativo, ele pode te paralisar, né? Ele me paralisa, ele acaba com o meu desempenho, e ele me faz, às vezes, tomar decisões radicais que podem ter consequências negativas. O pensamento positivo, ele me faz ignorar o problema, ele pode manter
o problema ou aumentar o problema, porque eu tô cego, isso é quase uma negação também, de certo modo, né? Às vezes eu fico cego ali, porque eu não consigo ver o que eu preciso fazer para lidar com a situação. Então ele pode me fazer ignorar o problema, manter o problema ou até mesmo aumentar o problema, e isso também acaba com o meu desempenho, já que tá tudo bem ou vai dar tudo certo. Ah, não, tá tudo bem, ou tipo, não, vai dar tudo certo, e aí eu não faço novamente o que precisa fazer para conseguir fazer as coisas. E o pensamento neutro, no caso, eu vejo a realidade das coisas, vejo as coisas como elas realmente são, o estado real das coisas, como estão aqui hoje, e o que eu preciso fazer. Então eu busco a melhor solução, aí a melhor solução possível para resolver o meu problema. Essa é a ideia. Outro exemplo clássico aí seria, por exemplo, pneu furado. É você, por exemplo, eu lembro de, eu não queria sair para os dias dos namorados, mas daí insistimos bastante, e a gente foi sair para os dias dos namorados e o pneu do carro furou, quando eu fui estacionar o carro. E aí, tipo assim, é uma coisa, eu poderia ficar muito nervoso, ficar bravo, eu nem lembro como eu fiquei na época, tá? Então não é nem mentira, porque eu não lembro mesmo. Mas enfim, ficar muito nervoso, falar, que bosta, não sei o que droga, tá vendo, é isso mesmo. Pensamentos negativos, não sei o que, chutar o carro e quebrar meu pé fazendo isso, piorar a situação, de certo modo. Ou posso pensar de uma maneira positiva, não, vai dar tudo certo, não, relaxa, não sei o que e tal. E tipo, nossa, que bom que furou o pneu e tal, que tipo, ok. Ou eu posso pensar neutro, né? Ou eu posso pensar neutro. Falando assim, não, ok, tá, furou o pneu, o que eu preciso fazer para furar o pneu? Será que eu sei trocar o pneu? Então vamos trocar o pneu. Será que eu preciso de ajuda para trocar o pneu? Ok, vamos ligar para alguém para me ajudar ou pedir ajuda na rua, sei lá. Ou será que eu preciso levar pro seguro? Não sei, mas coisa nesse sentido. No caso, eu troquei o pneu do carro, né? Enfim, essa é a questão. Então, essa é a diferença do pensamento neutro, do pensamento positivo, do pensamento negativo também na situação, tá? Do neutro, positivo e negativo. Então, isso é o pensar neutro. Isso até é uma quote, né? Uma citação aí do livro. Então, isso é o pensar neutro. Ficar no momento, dar a cada momento sua própria história e reagir aos eventos conforme eles se desenrolam. Ele tira a emoção e substitui por comportamentos. Em vez de perguntar como eu me sinto, você deveria se perguntar o que eu faço. Então, ao invés de ficar ali assim, mas como eu tô? Será que eu tô mal por conta disso? Mas eu estou triste, não sei o quê. Claro, isso é importante em determinadas situações. Mas essa situação de resolver um problema que você tá ali naquela situação, não é o principal que você tem que fazer. O principal que você tem que fazer é o que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer. Qual a ação que eu devo tomar para conseguir superar isso, para atingir o meu objetivo e coisas nesse sentido, tá? Então, muito importante. O pensamento negativo e cínico não te torna uma pessoa mais realista, como muitas pessoas acham. Às vezes você acha isso também. Isso apenas te torna uma pessoa negativa e cínica, tá? Não te torna uma pessoa... porque eu sou realista, eu não sou negativo, eu sou realista, né? Coisa nesse sentido. Então, não se preocupe com o que você sente e confia aí no que você sabe.